Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias, por gentileza, em Lucas capítulo 5, versículos de 1 ao 9. Glória a Deus. Nós estamos na campanha da provisão, amém, queridos? E eu posso dizer que nós viemos hoje pescar, amém? Quem gosta de pescar? Parece que o pastor Edson estava adivinhando pelo Espírito, né? Que normalmente dizem que quem vai pescar precisa ter paciência, né? E leva um determinado tempo. Brincadeira, irmãos, tá? Seremos práticos e objetivos para a glória de Deus, que assim seja. Amém, amém. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Pai querido, santo e maravilhoso Deus, aqui estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu altar, Pai querido. Nós lemos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Essa palavra o Senhor tem gerado em nosso coração para compartilhar com a Tua igreja, porque o Senhor tem dito que hoje é noite de provisão, porque o Senhor tem dito, ó Pai, que hoje é noite de encher as nossas redes. Pai, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, nesta noite. Fala, ministra e nos abençoa, porque em Ti esperamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podemos assentar. Graças a Deus. Queridos, no versículo de número 1, diz que a multidão apertava Jesus para ouvi-lo, porque Jesus havia recentemente curado a sogra de Pedro, e grande multidão havia estado também naquela situação de enfermidade, e muitos também foram curados após ela. E Jesus então, ele vai se direcionando para esse lago, para esta praia, e então a multidão ia o apertando, se aproximando. E aí nós entendemos que quanto mais nós apertamos Jesus, no bom sentido, não é verdade? Não naquele sentido de querer apertar Jesus para ver o que sai. Sabe por quê? Porque nós já sabemos o que sai. Quando nós apertamos Jesus, sai bênção. Quando nós nos aproximamos de Jesus, sai restauração, sai cura.
algo acontece em nossas vidas. Mas quando nós apertamos de tal forma que nós nos apresentamos diante do Senhor, para quê? Para buscar a sua presença, para ouvir a sua voz, para estar com Ele, para passar um tempo com aquele que pode todas as coisas, com aquele que cura, liberta, com aquele que salva. E a multidão estava apertando Jesus. E eu creio que é desta forma que nós viemos até a casa do Senhor nessa noite. Nós viemos em uma multidão apertar Jesus, para ouvir o que Ele tem a falar ao nosso coração. Amém? E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Está sendo anunciada agora para nós. E no versículo 2 diz assim: e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Queridos, as redes aqui simbolizam a nossa fé. Amém? Vejam bem que os pescadores então haviam feito os seus afazeres. Nós vamos nos aprofundar pouco mais nos versículos então que vem adiante, mas aqui é algo que fala aos nossos corações, é que ainda que nós não tenhamos obtido o resultado que nós desejávamos, nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos hidratar a nossa fé, nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos deixar ela pronta outra vez, para utilizá-la. Sabe por quê? Porque nós não sabemos, podemos ser surpreendidos pelo Senhor em um momento onde nós não esperávamos. O versículo 2 diz que então eles pescam a noite toda, e eles estão então lavando as suas redes. Versículo de número 3: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo de número 4, queridos: quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Do nada, queridos, Jesus se direciona para eles, mas não é que é do nada, é de repente. Jesus então, já sabedor de tudo que havia acontecido, mas aí no versículo de número 2, o que nós vemos? As redes estavam prontas para ser usadas. Amém? Aí eu pergunto para você essa noite: como é que está a sua fé? Como está a minha fé? Como estão as nossas redes? Elas estão prontas para serem usadas? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus hoje requer isso de nós. Mais do que requerer, Ele oferta isso a nós. Ele nos oferece, mediante a sua palavra ministrada aos nossos corações. Hoje é o dia que eu e você, nós vamos pegar a nossa rede, queridos, e nós vamos lançar. Amém? E não como de qualquer forma, e não como de qualquer maneira, e não porque alguém subiu no púlpito e disse que essa é uma palavra de Deus, mas é porque você crê, mas é porque eu creio, é porque nós vamos agir como Simão agiu, e você vai ver como ele agiu. Continuando no versículo 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar.
Jesus era Jesus, o Todo-Poderoso, não podia lançar as redes ali e pescar? Queridos, Jesus é aquele que ordenou ir lá pescar um peixe, da boca do peixe sair o dinheiro necessário para pagar os tributos. Jesus era poderoso para dali mesmo lançar as redes, mas Jesus queria que Simão e todos aqueles que com ele estavam voltasse para o mesmo lugar que eles haviam sido frustrados. Essa é a área que Jesus quer trabalhar conosco hoje, que o Senhor quer nos abençoar hoje. É a área das nossas vidas onde nós estamos frustrados, onde nós estamos cansados, afadigados, mas nós não desistimos, queridos. As nossas redes estão penduradas, elas estão limpas, elas estão lavadas. Respondendo-lhe Simão Pedro, vejam só no versículo 5, disse assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Quanto respeito e quanta maturidade Simão demonstrou aqui. Ele disse que estava cansado também aqui. E não é desaforo nenhum nós chegarmos diante do Senhor e dizer assim: eu estou cansado. E talvez você diga: mas hoje, logo hoje, eu não estava pronto e nem preparado para mexer nessa área. Mas é hoje. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, pescador experiente, a noite era melhor para pescar, claro, senão ele teria ido de dia, à luz da lua. Nada apanhamos. Quanto tempo pode ser que você vem tentando, agindo de tal forma que você entende que agrada a Deus, mas nada tem acontecido, ou se nada, talvez não aquilo que você busque. E Simão disse: nada apanhamos mais sobre a tua palavra. Amém? Até mesmo porque Simão entendia ou achava que entendia mais do que Jesus de pescaria. E ele sabia que aquele momento não era mais adequado do que a madrugada inteira para pescar. E pescar a noite toda era muito tempo. E Jesus estava pedindo uma única coisa: lance as redes. Era o que Jesus estava pedindo. E Simão entendeu. Simão compreendeu. E ele faz algo muito interessante também. Ele diz assim, ele não diz: sobre a tua palavra lançaremos as redes. Ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei. Ele assumiu a responsabilidade. Porque Jesus falou com quem? Jesus falou com todo mundo? Não, Jesus falou com Simão. Ele disse, Jesus disse: Simão, lança-te ao mar alto. E Jesus nessa noite fala contigo. Jesus nessa noite fala comigo. Ele já tem falado desde o início do culto. E agora está chegando a hora. E mais ao final nós vamos orar, onde nós podemos bater no peito e dizer: Senhor, eu tenho tentado há muito tempo, cansado eu estou, mas sobre a tua palavra,
nesta noite, eu vou crer. Sobre a tua palavra, nesta noite, eu vou lançar minha rede. Nem que nós tenhamos que utilizar aquela última força para lançar. Mas essa noite nós vamos lançar. E sabe o que eu vejo também? Simão Pedro, porque quando nós entendemos muito de algo, nós corremos o risco de nos conformar com a situação. Deixa eu te explicar melhor. Nesta noite nós estamos desafiados pelo Senhor a aplicar a nossa fé e lançar as nossas redes em algo que nós entendemos que nas nossas vidas não tem sido fácil, e nós sabemos disso. Eu vou dar um exemplo, uma enfermidade, talvez, e aí nós vamos lidando com ela já um determinado tempo, e nós vamos nos tornando especialistas dela, assim como Simão era um especialista na pesca. E aí nós vamos nos adaptando, porque enquanto não somos curados é o que fazemos, e está tudo bem, porque nós precisamos tocar a nossa vida, e uma enfermidade não pode nos parar, amém? Mas nós corremos o risco de entrar, queridos, em um certo conformismo, de tal forma a não crermos que Deus é verdadeiramente poderoso, que o Senhor Jesus é verdadeiramente poderoso para nos abençoar. E claro que eu não estou na tua situação de enfermidade, então eu não passei todas as dores, e nem tampouco todas as lutas, e nem tive que me adaptar como você se adaptou. Mas uma coisa eu te digo, e é em nome do Senhor que eu falo: o Senhor é poderoso para curar. E se eu e você temos esta certeza em nossos corações, tudo vai ficar menos difícil, até o momento onde a nossa cura vai chegar, aonde o milagre vai acontecer, ou onde nós vamos lançar as nossas redes e romper em fé, e trazer para o barco da nossa vida aquilo que nós tanto temos buscado, aquilo que em nome de Jesus o Senhor já tem preparado. É algo certo que vai acontecer em nossas vidas. Versículo 6: após Simão lançar as redes, fazendo assim, diz o versículo de número 6, fazendo assim o quê? Lançando as redes? Sim, mas lançando as redes mediante uma ordem do Senhor, mediante uma palavra de Deus revelada do Senhor. Não é qualquer lançar, é um lançar que o Senhor ordenou. Fazendo assim. Esse recado é para nós. Façamos assim essa noite. Façamos exatamente desta forma. No momento da oração, pode reclamar, como Simão reclamou: Senhor, tá difícil, estou cansado. O Senhor é testemunha.
mas eu vou lançar mediante a ordem do Senhor. Faça assim, desta forma, exatamente como Jesus ordenou, exatamente como Jesus tem te ordenado, tem nos favorecido nessa noite. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Amém, queridos? O que Deus tem preparado para nós, o que eu e você tanto precisamos, é algo tão grande, é algo tão especial, que nós vamos lançar, a rede vai encher, vai dilatar, vai esticar, mas a palavra de Deus diz que tudo aquilo que está preparado para mim e para você, nada se perde, é tudo nosso. Nessa noite, o Espírito diz para nós, é tudo teu, só faz assim, lança a tua rede nesta noite. Vai ser um lançamento, é só um. Você não vai precisar esticar, voltar, a noite inteira. Nessa noite não, quando tiver uma vigília aí a gente faz, mas essa noite é uma vez só, porque é exatamente desta forma que aconteceu. Versículo de número 7. E eles fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha só, as redes que você vai lançar hoje, podem beneficiar muitas pessoas, não apenas você. A bênção de Deus é tão grande sobre nós, que aqueles que estão perto de nós, também vão se beneficiar com o encher das redes essa noite, amém? Quem crê nisso, aplauda o Senhor, bem forte, aleluias, glória a Deus. Não é só para nós, queridos, não é só para nós, é grande o que Deus tem para nós, todos os dias, e esta noite não podia ser diferente. O Senhor tem algo grande. Versículo de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. O que nós não podemos fazer com a nossa insistência, com as nossas forças naturais, o Senhor pode, através da nossa fé. O Senhor pode, quer e vai fazer através da nossa fé. Versículo de número 9, para nós orarmos nesta noite. Pois o espanto se apoderara dele, e de todos os que estavam, por causa da pesca que haviam feito. Então o espanto se apoderou dele. Muitas vezes nós obedecemos e fazemos, e algo não acontece porque é mistério de Deus. Precisamos tomar a posição de servo. Eu não crio o suficiente, não era o tempo de Deus, há tempo para todas as coisas. E tomarmos uma posição de humildade diante do Senhor. E aqui nós vemos que após essa grande pesca maravilhosa, diz o título e o tema da passagem, a Bíblia diz que o espanto se apoderou dele, devido ao tão sobrenatural que foi o agir de Deus, o agir do Senhor Jesus, mediante a sua fé, o seu crer, a obediência do seu coração.
Mas acontece que quando nós vemos com os nossos olhos a bênção do Senhor se materializando, que fiquemos como Simão, espantados, mas no bom sentido, maravilhados, porque o tema da mensagem é a pesca maravilhosa. E então nós podemos entender que esse espanto foi um espanto de estar maravilhado diante do Senhor. O Senhor faz coisas maravilhosas. O Senhor faz coisas maravilhosas. Através da nossa fé, o Senhor faz. Ele ainda continua fazendo. E Ele vai fazer durante todos os dias feitos maravilhosos. O que Ele precisa nesta noite é de alguém que faça assim, do jeito que Ele está falando. Lance as redes com fé.